Boa tarde, irmãos. Que a graça de Cristo seja sobre nós. Uma alegria poder estar com vocês aqui e estar sendo tão abençoado com esse tempo de comunhão e também de ministração da palavra do Senhor. Nós nessa tarde fomos incumbidos de falar sobre esses pilastres da reforma. A reforma, ela pode ser de maneira muito geral, vamos assim dizer, resumida a sua mensagem nesses 5 solas que nós vamos tratar, apenas 2 aqui. O reverendo Emerson falou sobre somente Cristo e eu fui incumbido de falar sobre somente a graça. São 5 solas que expressam a doutrina da reforma, a teologia reformada. É claro que nem tudo está aí, mas o essencial do ponto de vista da obra da redenção é visto exatamente aí. Quando a igreja estava num contexto difícil, sem ter a devida direção, com os desvios da igreja medieval e a igreja ensinando que a instrução do povo vinha da tradição da igreja e de seus grandes mestres, os reformadores disseram: não, somente a Escritura é a fonte para a nossa instrução. Esse foi um brado muito forte, muito firme, que abalou as estruturas ocidentais da época. Somente a Escritura, a palavra de Deus, é de fato o mecanismo que vai nos esclarecer a mente e o coração e nos conduzir à presença de Deus. Quando a igreja ensinava que nós tínhamos muitos mediadores, a mãe do Salvador, muitos santos que intercediam de alguma maneira, tinham esse poder de comunicar certos benefícios àqueles que recorressem a ele, a reforma disse: não, somente Cristo é o nosso grande mediador, somente Cristo é aquele que realizou obra de redenção em nosso favor. Quando a igreja ensinava que os pecadores deviam se apegar a muitas coisas, quando a igreja ensinava que os pecadores deviam conquistar benefícios da parte de Deus comprando indulgências ou depositando fé nisso e naquilo, os reformadores disseram: não, nossa justificação se dará somente pela fé na obra de Cristo, e tudo que nós precisamos fazer é crer. Quando a igreja ensinava com desvios profundos isso, fazendo pecadores ficarem perdidos e mesmo crentes em Cristo temendo aos terrores da morte e do inferno, e a igreja alimentava-se a partir daí. Por isso que as indulgências tiveram tão grande sucesso e encheram os cofres do papado e de Roma, por causa do medo que as pessoas tinham. A reforma disse: não, somente graça de Deus é que sustenta pecadores e que salva pecadores. E quando a igreja estava roubando a glória para si, a reforma disse: não, somente Deus deve receber toda a glória. Então, esses 5 pilares, somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus toda a glória, resume a mensagem da reforma do século XVI, e que, muito embora tenha sido proclamada naquele período, continua sendo atual e sempre será, porque a questão não é a reforma ou aqueles reformadores, a questão é as doutrinas que eles proclamaram, e essas doutrinas, elas não caducam, essas doutrinas, elas não ficam ultrapassadas, elas são atemporais, porque brotam de um Deus que é atemporal, e soberano, e glorioso, e por isso que ainda hoje precisamos ouvir sobre isso. Portanto, a minha participação nessa tarde é falar sobre a promessa gloriosa aos pecadores, a doutrina da graça. Então vamos ver este sola, depois de termos ouvido acerca do nosso Cristo, o nosso glorioso, o nosso amado, o sublime. Vamos entender um pouco acerca desse outro pilar da reforma, que é o somente a graça. E vamos fazer isso. Eu gostaria de ler 2 textos.
Nós vamos ler muitos textos da Escritura para que a doutrina seja bíblica, seja a Escritura falando e não nós. Mas eu quero iniciar lendo o primeiro texto em Tito, a epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2. Eu vou ler do verso 11 até o verso de número 15. E a Escritura diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém. Que passagem tão maravilhosa, não é? Podemos ler João também, o Evangelho de João, capítulo de número 1. Muito especialmente os conhecidos versos de número 16 e 17, em que o Espírito Santo diz: porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Bom, como disse, hoje nós vamos considerar mais um sola da reforma. Nós vamos estudar esse importante sola, esse importante grito que o Espírito Santo fez sair da pena e da garganta dos reformadores, e a partir daí, durante tantos anos, o Senhor tem mantido um remanescente que anuncia essas antigas doutrinas da graça. Estudaremos somente a graça. O atributo da graça, ele pode ser definido como o favor soberano e salvífico de Deus, que exerce ao conceder suas bênçãos àqueles que em si mesmo nada merecem. Então, graça é isso. É esse favor que Deus decide conceder a pecadores como eu e você, que nada merecem a não ser a condenação eterna, como nós temos visto. A graça, ela não pode ser comprada. A graça, ela não pode ser merecida por nós, ela não pode ser adquirida por nenhuma criatura. A graça, ela não é comprada. A graça não é atraída. A graça não é procurada. A graça é, antes de tudo, maravilhosamente concedida. Deus concede graça. Nós não buscamos essa graça. Não buscamos, nem sabemos como fazer isso. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem nenhuma inclinação para Ele. Não compramos essa graça, não adquirimos essa graça. Nós recebemos essa graça pela bondade misericordiosa de Deus. É evidente, há uma diferença entre graça e misericórdia. A misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu mereço. Ele está sendo misericordioso ao não me dar o que eu mereço. Eu mereço condenação, mas Ele é misericordioso comigo. Por quê? Porque Ele não me dá o que eu mereço. Graça, contudo, é quando Deus, Ele decide me dar o que eu não mereço. Se a misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço, a graça é Deus me concedendo aquilo que eu não mereço de fato. Com relação a esse maravilhoso atributo, nós devemos entender algumas questões para compreendermos o que os reformadores ensinaram e o que a mensagem da reforma proclamou quando gritou somente a graça. Primeiro, já temos visto alguma compreensão do que seja essa graça, esse dom inefável, esse dom não merecido, essa misericórdia estendida a nós. Mas como é que essa graça chega até nós? Precisamos entender quais são os movimentos da providência em direção a pecadores como eu e como você. E para isso nós precisamos perguntar: como essa graça de Deus chega a nós? Qual é a resposta das Escrituras? Sem confusão alguma, a Escritura fala com toda clareza. Primeiro, a graça vem através de Jesus Cristo. Cristo é o canal
por meio do qual a graça chega a cada um de nós. Nós lemos em João capítulo 1, verso 17: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, por meio de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 15 diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo. E por causa dele essa graça abundou sobre todos. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Então aqui o Espírito Santo está ensinando na Escritura que a graça, ela é nos liberada por meio de Jesus Cristo somente. Não existe nenhum outro recurso, nenhum outro meio pelo qual um pecador possa desfrutar graça, a não ser por meio de Cristo Jesus. Logo, pecadores perdidos, que desejam encontrar redenção, a graça do perdão, isso só é possível se eles encontrarem-se com Cristo, se forem encontrados por Ele. Cristo viveu santamente em nosso lugar, Cristo assumiu o nosso pecado, Cristo imputou a nós a justiça que era dele. Não temos nenhum benefício à parte de Cristo, e digo isso com toda reverência: tudo que Deus tem para nos dar, tudo que Deus podia nos ofertar, tudo que Ele nos concedeu, tudo que Ele tem para nos oferecer, Ele só faz isso por meio de Cristo. A parte de Cristo, nós não temos nada para receber da parte de Deus. Vamos receber somente por meio do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único meio. E Deus, digo novamente com toda a reverência, Deus não pode nos dar nada superior a Cristo. Por isso, tenha cuidado. Obrigado, irmão. Tenha cuidado com certos jargões evangélicos, do tipo: um melhor de Deus para a sua vida está vindo. Não, irmãos, já veio. Não existe nada melhor do que Cristo. Não pode existir nada superior a Cristo. Deus não tem nada para nos dar que seja superior ao seu Filho Jesus Cristo. Nele nós temos tudo, como nós vimos através do reverendo Emerson. Agora, se Ele é o meio pelo qual vem a nós a graça de Deus, a graça então nos vem por meio dele. Nós também aprendemos pela Escritura Sagrada que a graça nos vem por meio da soberana eleição de Deus em Cristo. Romanos capítulo 5, capítulo 11, verso 5, Paulo diz: assim pois, também no tempo presente ficou um remanescente, e esse remanescente fica segundo a graça. Tudo é por meio da graça. No verso 6 ele diz: mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. E em 2 Epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 9, Paulo diz que Ele, o nosso Deus, nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Agora veja: antes dos tempos eternos. Assim sendo, a graça nos vem por meio desse mecanismo soberano de Deus. É Deus quem concede graça. Eu não conquisto graça, eu não compro graça, eu não adquiro graça, eu recebo graça pela vontade de Deus em Cristo Jesus. E se Ele não quiser me conceder graça, sem graça ficarei. A graça é um dom que Ele oferta a pecadores por sua bondade somente. Não há nada nos pecadores que possa atrair a graça de Deus. É Deus quem atrai pecadores para si. A graça nos vem pelo chamado eficaz e pela manifestação desse poder irresistível que Deus exerce sobre aqueles que Ele deseja chamar. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz que Ele disse a Jeremias: antes que você se formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei e eu te dei por profeta às nações. Isto é graça. Ele não tinha governo nenhum antes que ele fosse formado no ventre.
O Salmo 139 é de uma soberania absolutamente esmagadora. O Senhor diz: eu te conheci quando você era uma substância sem forma, e eu te acompanhei quando os teus ossos foram sendo gestados, quando você não era nada, e eu conheci você, e eu contei e determinei todos os seus dias, quando nenhum deles havia ainda. É uma soberania que nos assusta, gloriosa. Você nem tinha sido formado no ventre e eu te conheci. Você nem tinha saído da madre e eu te santifiquei, e eu quis que você fosse profeta entre as nações. Paulo fala algo parecido em Gálatas capítulo 1, verso 15. Ele diz: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Irmãos, a gente não pensa na graça corretamente. A graça é maior do que nós podemos imaginar, mais profunda do que nós podemos alcançar. É muito importante atentarmos para a doutrina das Escrituras, para compreendermos o que Deus quer dizer quando Ele nos afirma que nos alcançou por sua graça. A graça nos vem pela pregação do Evangelho. O Senhor usa a pregação do Evangelho para fazer com que essa graça chegue até nós. Capítulo 1 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, como foi lido, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É uma loucura, mas é esse mecanismo fraco, louco para esse mundo, que Deus usa para engrandecer a sua graça. Pecadores falando a pecadores, pecadores fragilizados proclamando a pecadores. Como dizia um antigo puritano, um moribundo falando para moribundos. E a graça de Deus se manifesta nisso, alcançando, salvando, quebrando corações de pecadores. A graça é sublime, nos espanta, nos deixa suspensos, admirando a majestade desse Deus Todo-Poderoso. Agora, o que essa graça faz conosco? O que ela faz em nós? A doutrina geral das Escrituras Sagradas nos ensina que a graça, ela traz a nossa justificação. A graça nos coloca diante do tribunal de Deus e nos declara justos perante Ele. Romanos capítulo 3, o verso 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Note o que a graça está fazendo por mim e por você. Eu e você, nós somos condenáveis, caídos, corruptos, não temos como nos justificar diante de Deus, não temos como ficar de pé perante Ele, mas Ele envia graça, e por meio da graça, gratuitamente nós somos justificados e habilitados a estar perante Ele. Louvado seja o seu glorioso e tremendo nome. A graça nos traz não somente a nossa justificação, mas preste atenção nisso. A graça de Deus traz para o nosso coração fé verdadeira e salvadora. Você acha que a sua fé no Salvador é uma conquista sua? Você se esforçou muito e chegou a crer no Senhor Jesus de todo o seu coração? Tão bom. Não é assim não. É a graça que implantou fé no seu coração. Não fosse a graça de Deus, você jamais creria. Qual é a diferença entre você e tantos outros que não creem? Você é mais inteligente do que os que não creem? Ou talvez menos inteligente do que os que não creem? O que é que define isso? É a graça de Deus. Você se lembra de capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, verso número 27? Querendo ele passar a Acácia, Paulo, para o trabalho de evangelização, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos, diz Lucas, que o recebessem. E o texto diz: e tendo ele chegado, auxiliou muito aos que, mediante a graça, haviam crido. Que coisa! Auxiliou muito aqueles irmãos que, mediante a graça, ou seja, por causa da graça, chegaram a crer. É isso que o Espírito Santo nos diz aqui. O Espírito Santo está dizendo que aqueles irmãos que foram ajudados pelos apóstolos, eles chegaram a crer por causa da graça, por meio da graça, mediante a graça.
E Paulo nos lembra em capítulo 2 de Efésios, versos 8, que é pela graça que nós somos salvos, e isso mediante a fé, e isso, ou seja, esta fé não vem de vós, é dom da graça, é dom de Deus, não vem das obras, senão você vai ficar se gloriando, não é? Muito embora você seja feito para as boas obras, mas essa fé salvadora não é um produto das suas obras, do seu esforço, é obra da graça que está operando em você. Algum tempo atrás eu estava pregando na inauguração de uma empresa, e um arquiteto, um homem muito intelectual, se aproximou de mim e nós começamos a conversar. Muito inteligente ele, um intelectual de fato. E enquanto nós conversávamos, ele me dizia: sabe, pastor, eu gosto de ouvir você. Agora, eu me sinto muito triste. Por quê? Porque eu não consigo crer. Não creio em nada dessas coisas que você crê. Mas eu acho isso tão ruim. Não resta nada em mim. Eu não tenho a que me apegar. Pessoa sem fé, veja o que ele me dizia: pessoa sem fé é uma pessoa que não tem nada, e eu não consigo crer em nada dessas coisas. Nós não cremos porque nós nos esforçamos e somos capazes. Nós cremos porque o Espírito Santo invadiu as nossas estruturas, iluminou a nossa mente e nos concedeu a graça de crer no Salvador. Portanto, você deve sua fé a Cristo, não a seus esforços. Você deve sua salvação a Cristo, não a sua capacidade. Tudo vem dele, por meio dele e para ele. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A graça, ela traz não somente a nossa fé, mas a graça traz para nós perdão dos nossos pecados, conforme nós vimos Efésios capítulo 1, verso número 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E eu podia multiplicar os textos bíblicos que falam como essa graça nos trouxe perdão. Então, o perdão dos nossos pecados não é resultado de nossa capacidade de ficar pedindo perdão por eles, mas o perdão dos nossos pecados é resultado da obra da graça, porque Deus é gracioso, Ele perdoa a mim e a você, perdoa os nossos pecados por causa de Cristo Jesus. A graça nos traz a união mística com Cristo. Nós estamos ligados a Cristo. Como isso é possível? Isso é uma verdade, isso é uma doutrina que me choca. Eu, pecador, como posso estar unido a este cabeça santo e puro e glorioso? Eu, maculado, eu caído, eu corrupto, como posso estar ligado ao Filho de Deus, a segunda pessoa bendita da Trindade Santa? Mas não é isso que a Escritura diz. Gálatas capítulo 2, verso 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Essa relação é uma relação profunda que quase não somos capazes de explicar. Estamos tão ligados a Ele, tão ligados a Ele. Esse é o sentido das expressões que João e Paulo utilizam com frequência: em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Essa expressão nos mostra como nós estamos ligados tão soberanamente a Ele, que Cristo foi crucificado, diz o texto sagrado, nós somos crucificados com Ele. Cristo morreu, nós morremos com Ele. Cristo foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então, o que acontece com a cabeça aplica-se ao corpo. Tudo que ocorre com Cristo aplica-se a nós. As bênçãos que Cristo conquistou dizem respeito a nós e nos pertencem. Não porque nós merecemos, mas porque Ele fez uma promessa ao seu Pai e nós estamos aliançados com Ele. E é a graça quem traz isso. Todas as bênçãos que Ele conquistou. Um antigo hino, não é? Que diz, de fato, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É verdade, é nossa herança. Ele nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de modo que o que acontece com Ele aplica-se a nós. Paulo diz em Colossenses capítulo 3 e o verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, quem é a nossa vida? Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. Obrigado, irmão.
E o capítulo 6 de Romanos, eu não tenho como avaliar com vocês, mas se vocês lerem o capítulo 6 de Romanos, vocês vão ver essa relação tão profunda que existe entre Cristo e o cristão, que em teologia nós chamamos de união mística. Estamos nele e ele está em nós, e o que diz respeito a ele é verdade com relação a nós. Isso é o que a graça traz para nós, é o que nós desfrutamos por meio da graça, mas precisamos aprender sobre o poder desta graça que está operando em nós. Que poder tem essa graça para operar livramentos aos filhos de Deus? Como essa graça atua na alma perdida que está debaixo da escravidão do pecado? É Paulo quem responde. Como? Capítulo 5 de Romanos, verso 20: sobreveio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior. Há mais graça em Deus do que pecado em você e em mim. A graça dele é superabundante. No verso 21, Paulo disse: para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse reinar a graça pela justiça para a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Nós somos informados então pelo Santo Evangelho que a graça precisa vencer muitos obstáculos para que a joia da redenção possa brilhar gloriosamente. A graça precisa vencer muitos obstáculos. Quando nós atentamos para as coisas que a graça precisa vencer, para que pecadores como eu e como você possam ser salvos, nós começamos a perceber quão poderosa é essa graça. Porque muitas vezes nós não raciocinamos corretamente. Nós dizemos: a salvação em Cristo é de graça, vírgula, de graça para mim e para você. Mas ele pagou um preço terrível. O Salmo diz que a alma de um irmão não é possível resgatar não, é muito cara, o valor é muito alto. Então, eu recebo de graça, mas alguém comprou e pagou preço pelos meus pecados. O que é que a graça precisa vencer? Repare, irmãos, e eu gostaria que você concentrasse suas atenções na doutrina das Escrituras Sagradas. A graça não é barata, a graça não é pouca coisa. Deixa eu dizer uma coisa a você: a salvação de um pecador é uma coisa impossível de acontecer. Impossível. Às vezes a gente tem ideias completamente antibíblicas e somos governados por certos atos administrativos, gente. Não somos governados pelo pensamento bíblico. Então a gente faz pesquisas, e já vi várias pesquisas dizendo, você já deve ter visto, que é mais fácil a pessoa se converter durante o seu período, quando criança, quando jovem, adolescente, do que se converter depois já, enfim, adulto. Por isso a gente tem que investir muito nas crianças. Que a gente precisa investir nas crianças, isso é indiscutível, mas não é verdade isso, que é mais fácil alguém se converter durante o seu período de juventude ou enquanto criança. Isso não é verdade, não do ponto de vista bíblico. A criança tem um coração caído, corrompido, tanto quanto o do adulto. Você pode estar pensando em termos de convencimento, de persuasão, do ponto de vista de fenômeno religioso, mas eu estou me referindo à conversão, regeneração. Nem todo mundo que senta os bancos de uma igreja é um convertido. Há várias pessoas dentro das nossas igrejas que não são convertidas, vários pastores ocupando o púlpito de igreja que não são convertidos. Então eu não estou me referindo a esse fenômeno de se envolver com a religião, ou com essa ou com aquela igreja. Eu estou me referindo a novo nascimento. Nicodemos era doutor em teologia, mestre da igreja, e não tinha nascido de novo. Quantos assim? Quantos pastores, presbíteros, diáconos, líderes de igreja, membros de igreja que não são convertidos, não obstante tenham vivido tantos anos dentro de uma igreja. Então a conversão é um fenômeno impossível de acontecer para um ser humano. É uma obra que somente o Espírito Santo de Deus pode realizar. É um milagre. A conversão de um pecador é um milagre. Por isso a igreja erra quando acha que ela pode persuadir pecadores. Fica persuadindo pecadores.
armando cilada para pecadores. Eu não sei aqui, mas lá no Nordeste tem muitas dessas ciladas. O sujeito está pregando, levanta a mão, quem quiser uma oração, a gente vai orar por você. O sujeito levanta, vem aqui para a gente orar. Olha aqui quantas pessoas aceitaram a Jesus. Isso é uma cilada. Isso é uma arapuca para os pecadores. Isso não é conversão. Conversão é uma obra do Espírito Santo na alma, no coração, na mente, transformando as estruturas de um pecador. Isso é um milagre e só pode ser realizado por obra do Espírito Santo. Assim sendo, a graça ela é poderosa, porque para que um pecador seja convertido, o que é que tem que acontecer? Vamos observar o que a graça tem que fazer. Em primeiro lugar, a graça precisa vencer a morte espiritual desse pecador. O Evangelho nos informa qual é a situação e a condição do homem caído. Vamos ver? Eu quero que você leia comigo o capítulo 2 de Efésios. E quero que você preste atenção como a Bíblia diz que o homem está sem Cristo. A situação do homem sem Cristo. Repare, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versos desse capítulo 2 de Efésios. E você entenda, aqui nós estamos nos concentrando. Qual é o ponto? O que é que a graça precisa vencer para que o pecador seja salvo? E eu estou dizendo que ela precisa vencer a morte espiritual. Primeira coisa, o pecador está morto. O Espírito Santo diz no capítulo 2 de Efésios, verso 1: Ele nos deu vida, estando nós mortos, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Veja bem, a afirmação do Espírito Santo nessa passagem não é que o pecador está adoecido, não é que o pecador está assim meio negligente com a vida religiosa dele. A afirmação do Espírito Santo é o pecador está morto. Morto. Qual é a reação de um morto? Vá num velório, tente fazer uma vergonha a um morto, a um defunto. Qual é a reação de um defunto? Ele não possui capacidade de reação alguma. Pois bem, o Espírito Santo está dizendo: Ele vos deu vida. Não foi você que conquistou vida, não foi você que alcançou vida. Ele, ou seja, Deus em Cristo, deu vida quando você estava morto. Qual era a situação? Verso 2: nos quais outrora andaste. Como era a sua vida quando você estava morto? Você andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é o espírito que atua nos filhos da desobediência? Satanás. Entre os quais todos nós, antes da graça nos alcançar, também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais que estão longe da graça são. Então veja o estado desse homem. E por favor, se você é um crente, evangelize corretamente. Não fique dizendo: você é um crente, só não sabe. Não existe isso. Outro dia um membro da minha igreja foi evangelizar numa região bem carente, e encontrou uma senhora. Ela tinha 12 filhos. E então ele começou a evangelizar. Aí ele disse: você era capaz de entregar um dos seus filhos para morrer por pessoas que você não conhece? Ela disse: eu sou. Os meninos deviam fazer bem pouquinho raiva, né? Sou. Aí acabou o que ele tinha para dizer. Foi-se embora, então não tinha mais argumento nenhum para falar do evangelho. Foi-se embora. Não, o pecador está nesse estado, morto, longe de Cristo. Jeremias capítulo 13, o verso 23 diz: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas? É impossível, essas pintinhas não saem, pertencem à sua própria natureza. Então o Senhor pergunta ao profeta: então podereis também vós fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal? É um problema de natureza.
A graça precisa, se vai salvar um pecador, vencer a morte espiritual no qual ele está inserido. Ele precisa ser ressuscitado, e só o poder da graça pode fazer isso. Recentemente eu conversava com um membro de minha congregação que está num processo de apostasia, e ele está na igreja há cerca de 5 anos, recebeu o batismo e professa a fé, e por causa de caminhos tortos que ele andava aí na correção, eu perguntei a ele: você é um crente? Ele disse: eu não sei, pastor, eu não sei. Eu entrei aqui na igreja e minha namorada me dizia que eu tinha que ser um crente, e eu entrei para a igreja, mas eu realmente não sei. Não se trata de entrar numa igreja, se tornar membro dela, acostumar-se com as suas programações. Trata-se de saber se eu conheço Jesus de verdade em meu coração, se eu posso dizer: eu sou do meu amado é meu, se eu posso dizer que Ele alcançou a minha vida e me libertou da morte. A graça precisa vencer a morte espiritual que o pecador está inserido. A graça precisa vencer a oposição a Deus e a sua verdade e a sua palavra. Perceba que a iniciação, a inclinação da mentalidade humana natural é para o mal. Capítulo 8 de Romanos, verso 7, diz que a carne cogita somente para as coisas da carne, e o espírito para as coisas do espírito. A inclinação natural do homem é para as coisas da carne, ou seja, para as coisas que não agradam a Deus. Essa é a sua inclinação natural. Por isso as pessoas confundem muito as coisas. E o meu livre-arbítrio? Muitas vezes as pessoas perguntam: mas o que é livre-arbítrio? Por isso os reformadores diziam que o homem tinha livre-arbítrio antes da queda. A primeira vez que o homem usou o livre-arbítrio, ele perdeu o seu livre-arbítrio. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês, e tente guardar isso. O que é livre-arbítrio? Pense comigo. Livre-arbítrio não é o poder que você tem de ir para a igreja com uma camisa azul ou com uma camisa preta. Pelo amor de Deus, isso não é isso que é livre-arbítrio. Pense comigo e grave isso. Livre-arbítrio é a capacidade de eu agir de forma contrária à minha natureza. Ok? Gravou? Livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho de agir de forma contrária à minha natureza. Quando Deus criou Adão, qual era a natureza dele antes do pecado? Santa, não é assim? Pura, não é assim? Perfeita, não é assim? Então Adão possuía livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? A capacidade de agir de forma contrária à minha natureza. Ora, Adão era santo e perfeito. Agir de forma contrária à sua natureza é fazer o quê? Pecar, não é assim? Se a minha natureza é santa e perfeita, agir de forma contrária a essa minha natureza é pecar. Então Adão possuía livre-arbítrio, a capacidade de agir de maneira contrária à sua natureza. Os reformadores diziam: quando Deus criou o homem, posso pecar e posso não pecar. Eu posso pecar e eu posso não pecar. Esse era o estado de Adão. Por isso que o Senhor disse a ele: não peque, no dia que você fizer isso, você vai morrer. Então ele tinha livre-arbítrio, a capacidade de agir entre pecar e não pecar, a capacidade de agir de maneira contrária, de fazer escolhas contrárias à sua natureza. Então Adão usou esse livre-arbítrio, não foi assim? Ele decidiu pecar. Ok. Aí ele caiu em corrupção, em miséria. Perguntemos novamente: o que é livre-arbítrio? É a capacidade de agir de maneira contrária à minha natureza. Adão agora é um caído, é um pecador. Ele pode exercer seu livre-arbítrio? Ele pode dizer a Deus: Senhor, eu pequei aqui, mas agora eu te prometo que a partir de hoje e para todo sempre, nunca mais eu vou pecar, eu vou agir de maneira contrária à minha natureza. Pode? Porque ele não tem livre-arbítrio. Depois do pecado, ele só tem livre agência, a capacidade de agir de conformidade com a minha natureza. Eu sou pecador e vou pecar. Sou pecador e vou pecar. A minha inclinação
é para a carne. O que não quer dizer que o ser humano não seja, não confunda as coisas, que o ser humano não seja um agente moralmente responsável. Ele é um agente moralmente livre, parece uma contradição, né? Mas não é não, ele é um agente moralmente livre. Ele escolhe o pecado livremente. Porém, suas escolhas, preste atenção nisso, são influenciadas por sua natureza caída. É mais ou menos assim. Vamos a outro exemplo. Eu tenho um amigo que ele não gosta de peixe. Na verdade, ele deve ter algum trauma, porque ele não somente não gosta de peixe, ele não suporta peixe. Se ele sentir o cheiro do peixe, ele quer botar os bofos para fora. Uma pessoa dessa tem algum trauma no passado, ok? Não suporta peixe. Mas esse meu amigo, ele é muito chegado a um churrasquinho, feito vocês aqui, né? Um churrasquinho, a fumacinha do churrasquinho, e a gente já está imaginando. Então imaginem que nós chamemos esse meu amigo para uma festa, e de um lado tem a pior coisa que você pode oferecer a alguém que não gosta de peixe é uma peixada de coco. Então você tem de um lado uma peixada de coco ali, e lá no cantinho tem uma churrasqueira com muita carne boa sendo assada. E o meu amigo chega e eu disse: fica à vontade, venha para a festa, sinta-se em casa, ali tem um peixinho, ó, uma peixada de coco, ali tem uma carninha assada, escolha o que você quiser. Ele vai escolher o quê? Livremente. Só que essa escolha é determinada pelo quê? Por sua natureza. Naturalmente ele não suporta o peixe. Naturalmente ele não vai se inclinar para o peixe. Essa natureza dele vai inclinar as suas decisões, e ele escolhe livremente aquilo. O pecador é assim. Naturalmente ele não ama a Deus nem a sua lei. Ele escolhe o pecado livremente. Agora, essa escolha é determinada por sua natureza. Para que isso seja mudado, Deus tem que mudar a natureza do pecador. E ao mudar a natureza do pecador, Ele vai libertar essa prisão, e o pecador vai voltar-se para Ele alegremente, porque Ele agiu no coração do pecador. E portanto a graça precisa vencer essa inclinação maligna que o homem tem para o pecado. As coisas de Deus para ele são loucuras, como nós vimos. A graça vai tratar isso com ele. Ele despreza os ombros de Deus, de sua verdade. A graça precisa vencer isso. A graça precisa vencer também Satanás. Para que uma alma seja salva, a graça precisa vencer a morte espiritual desse pecador. A graça precisa vencer a inclinação da sua natureza, do seu coração para o mal. A graça precisa vencer o inimigo dessas almas, o próprio Satanás. Por quê? Ele é a nossa verdadeira oposição. Paulo disse que as armas da nossa milícia não podem ser carnais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra esses principados da maldade. E então é preciso que a graça vença esse maligno que Paulo diz que cegou o entendimento dos homens, para que não enxerguem a luz do Evangelho. É a obra da graça, o poder da graça por meio da pregação do Evangelho, que vai desfazendo as ciladas, as amarras, as correntes que Satanás lança sobre os homens. O homem então tem que ser liberto, conforme Atos capítulo 26, verso 18. Tem que ser liberto da potestade de Satanás para Deus, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é uma obra que a graça tem que realizar. Logo, a graça, ela é poderosa, porque somente esse poder pode realizar isso. Para isso tudo, note que a graça precisa ser soberana. Se a graça vai realizar todas essas coisas, ressuscitar um homem morto em pecado, transformar a inclinação do seu coração, destruir as obras de Satanás, para realizar tudo isso, essa graça precisa ser soberana, poderosa e irresistível. Portanto, todo crente deve confessar, como o apóstolo Paulo confessou em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 10: pela graça de Deus eu sou o que eu sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa graça tem que ser poderosa, soberana e irresistível. Quando dizemos que a graça é irresistível, não estamos dizendo que um pecador não possa resistir à graça. Parece uma contradição, né? Mas não é. O que estamos dizendo, um pecador, ele pode resistir. O que a doutrina diz é que se a graça chegou a esse pecador, essa resistência não vai prevalecer. Ou você acha que Paulo não tentou resistir? Muito? Ou você não resistiu?
quando foi chamado. A questão é que quando a graça de Deus chega na história de uma alma pecadora, essa resistência será destruída, porque há mais poder na graça do que capacidade de resistência em nós. A graça é poderosa para conquistar tudo isso. Agora, como é que a graça opera em nós? Ela faz o quê? Bom, a graça, ela é instrumento utilizado por Deus para a nossa busca. Veja, eu e você, nós estávamos perdidos. Capítulo 19 de Lucas, verso 10, o texto sagrado de Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A graça de Deus é Ele nos buscando, nos procurando. Que imagem maravilhosa! O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Note como Deus sempre faz isso. Quando Adão pecou, não foi ele que foi buscar perdão, não. Foi Deus que disse: Adão, onde estás? Quem procurou Adão foi o Senhor. Dependesse de Adão, ele estaria fugindo até hoje. É como nós fazemos. É a graça que nos acha, que nos enquadra. Às vezes até queremos fugir aqui e acolá, e chegamos àquela compreensão que é impossível. Para onde me ausentarei do teu espírito? Como eu fugirei da tua face? Se eu subir aos mais altos céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu viajar na velocidade da luz, a tua mão vai me acompanhando como se fosse a coisa mais lenta do mundo. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe tuas mãos. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não tenho capacidade de atingir. A graça dele é soberana, e ele se impõe a nós com um poder extraordinário, uma onipresença que nos choca. Não tem como nós fugirmos dele quando ele quer nos alcançar. Pecador nenhum. Jonas aprendeu isso a duras penas. Eu vou me tocar no porão de um navio e o Senhor vai achá-lo. E essa graça vai alcançá-lo quando ele estiver no ventre do peixe, no coração do oceano. Não importa onde nós estejamos, a graça é poderosa para nos achar. A graça produz em nós arrependimento. Eu não me arrependo por mim mesmo, não. É o Senhor quem opera esse arrependimento em mim. Em capítulo 16 de Evangelho de João, verso 8, Jesus disse que o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E se ele não convencer? Interessante que Hebreus capítulo 12, verso 17, diz que Caim procurou arrependimento, Caim não, Esaú procurou arrependimento com lágrimas e não encontrou. Que coisa, não? Porque é Deus quem dá, não somos nós que produzimos isso. Em Atos, eu quero ler Atos capítulo 5 com vocês, porque acho esse texto muito forte, não é? Atos capítulo 5, especialmente o verso de número 31. Pedro, os apóstolos estão pregando, né? E no verso número 31, Lucas registra que Deus, porém, com a sua... Esse é um sermão de Pedro, viu? Deus, porém, com a sua destra, o exaltou, no caso Cristo, príncipe e salvador. Com que propósito? A fim de conceder a Israel o quê? Arrependimento e remissão dos pecados. Que coisa, irmãos. Deus quem concede tanto a remissão dos pecados quanto o arrependimento. Veja o capítulo 11, o verso 18. O capítulo 11 de Atos e o verso 18, Pedro está fazendo a sua defesa porque ele pregou para Cornélio e sua família. Era um gentio. Então, na sua defesa, ele explica que foi o Senhor quem chamou ele para ali. Ele conta a visão que teve, ele conta os anjos que foram até ele, ele conta sobre os anjos que encontraram com Cornélio, ele conta quando ele começou a pregar lá que o Espírito Santo desceu, quando ele conta tudo que o Senhor fez. Aí a igreja, no verso 18, e ouvindo eles, ou seja, os irmãos reunidos, essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida eterna. Então, quem dá arrependimento é Deus, e isso é necessário para a salvação. As duas coisas necessárias para a salvação, fé e arrependimento, são obras da graça. É Deus quem concede.
A graça opera em nós a obra da regeneração. Pedro diz em capítulo 1 de sua epístola, verso 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vocês foram regenerados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, diz Pedro. A graça soberana nos refreia de pecar o quanto nós poderíamos. Não fosse a graça de Deus, nós descambaríamos em pecado. É a graça que nos freia, que nos protege. A graça soberana opera em nós a santificação, como nós podemos ver pela doutrina das Escrituras. A graça soberana nos auxilia a lutar contra as tentações, as provações, as tribulações. A graça soberana nos habilita a perseverar. O que é que mantém você como crente? Você acha que é seu poder que mantém você como crente? É a graça de Deus que lhe sustenta. Nem eu nem você somos capazes de servir a Deus com a nossa força. Somos caídos, pecaminosos. É a graça que nos sustenta, que nos fortalece, que nos alimenta e que nos mantém firmes na presença de Deus. Portanto, não devemos nos gloriar, mas devemos glorificar a Ele pelo seu cuidado para conosco. Nós somos revestidos de incorruptibilidade por obra da graça, e seremos. Note que o soberano Senhor virá ao nosso encontro por obra da graça. Nós o veremos face a face, nós o veremos como Ele é, nós desfrutaremos de bem-aventurança dos filhos de Deus por obra da graça. Naquele dia, quando entrarmos nos portões celestiais e a nossa cabeça de barro for liberta de todas as limitações que nós temos, nós vamos entender algo da grandeza dessa graça, e o nosso coração vai se derreter perante o Senhor, e nós vamos louvar a Ele por toda a eternidade, pela certeza de que nós não merecíamos nada e não podíamos nada, mas Ele, por sua graça, nos sustentou e tem nos sustentado. Dito isso, para não cansar tanto vocês, eu quero dizer algumas coisas aqui a título de aplicação sobre essa doutrina do somente a graça. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que não devemos trocar esse evangelho da graça por nada. Não troque o evangelho da graça por um evangelho que faça com que sua salvação dependa de suas obras. Não confie em você, cristão. Se sua salvação depende de suas obras, você não tem certeza nunca. Você acha que pode estar salvo hoje e não amanhã. A salvação não é uma coisa que Deus entregou aos esforços do ser humano, não é Ele quem conquista. A salvação foi comprada com um sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Não com prata, não com ouro, mas com precioso sangue. Nunca atribua nada do que você é ou do que você tem a você mesmo. Tudo é produto da graça. Cuidado para você não dizer foi o meu braço forte. Cuidado para você não dizer é a minha capacidade, é a minha perseverança. Dê a Deus toda a glória. Só Ele é merecedor e só Ele é digno. Ai de nós, de mim e de você, se não fosse a graça de Deus. Ai de nós se o Senhor nos deixasse entregues a nós mesmos. A maior manifestação do juízo divino é quando Ele entrega pecadores aos seus próprios desejos. Não tem nossos bebezinhos, há fases da vida deles que eles querem fazer tudo o que querem e quer colocar o dedo na tomada e você não deixa, e ele cai, berra, chora, mas você sabe que aquilo ali será a desgraça dele, mas ele contudo não sabe, ele pensa que você está negando ele algum prazer. Mas a pior manifestação de disciplina é você dizer faça o que você quer e deixar ele se arrebentar para lá, não é? Romanos capítulo 1 diz que Deus entregou certos tipos de homens e mulheres aos seus próprios desejos reprováveis, à sua disposição reprovável, para que sejam condenados. É a maior manifestação da ira divina. Quanto a você, a graça de Deus tem lhe sustentado. Não atribua isso a você mesmo, mas renda graças a Ele pelo seu amor leal, por sua misericórdia. O que sustenta a nossa vida pecaminosa nesse mundo é a graça de Deus. E se você não é um crente, nada impede que o Senhor derrame do seu juízo sobre você. O que mantém você vivo ainda é que Deus é muito gracioso e muito misericordioso.
e Ele está estendendo o tempo em que você pode ouvir mais acerca do Evangelho para arrepender-se dos seus pecados e ter vida nele. Cuidado com a resposta que você vai dar à graça. Cuidado com a resposta que você dará ao Evangelho que te é anunciado dia após dia. Não despreze o maná que o Senhor tem enviado a você. Não dê as costas àquilo que pode ser a tua redenção, a tua salvação e o livramento da condenação por toda a eternidade. Não se desculpe, achando que não, o Senhor não veio para alguém como eu sou muito pecador, eu tenho tantos erros. Não importa o grau de miserabilidade que você tenha descido, a graça de Deus é soberana e ela se manifestou em Cristo Jesus para salvar pecadores como eu e como você. Por outro lado, se você é um crente, aprenda que em Deus não existe graça barata, não existe graça leviana. Logo, se Ele nos alcançou com a sua misericórdia, nós precisamos aprender a andar de modo digno da vocação para a qual nós somos chamados. Não devemos nos ensoberbecer com a doutrina correta, por conhecer a doutrina correta. Nós devemos reconhecer que conhecer o Evangelho verdadeiro é também uma questão de graça. Não cabe a nós soberba, arrogância, altivez, porque conhecemos algo acerca das antigas doutrinas da graça. Isso é uma misericórdia divina, fazer com que o seu Evangelho chegue até nós. Ao invés de nos ensoberbecermos, devemos temer e tremer e rogar a Deus que esse Evangelho se espalhe por toda a terra. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém.